Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui um tutorial mostrando como você pode criar quase que um sistema dentro do Click usando Infinity, tá? A extensão de Writeback. Eu trabalho para Infinity, então se você tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo, mas esse tutorial aqui vai ser bem detalhado, tá? Importante que você tenha Infinity no seu tenant, e se você não tem, você pode fazer um trial, é bem simples. Tudo que você precisa é gerar uma chave de API aqui, tá, no seu Click. E aí você pode vir aqui em Install My Infinity, coloca aqui o ctenant, a sua chave de API, e também coloca no nosso site faz um cadastro para fazer o trial. E aí você recebe a licença e o seu tenant já vai estar apto para você começar a usar, tá bom? Feito isso, o próprio wizard ali que eu mostrei, essa parte aqui vai fazer todos os passos, vai já colocar a extensão toda aqui, e aí você já pode criar a sua aplicação. Agora eu vou no editor de dados e eu vou colocar somente uma linha nessa aplicação, tá? Vai ser uma coisa bem simples. Vou aqui abrir uma nova seção e vou colocar só um load inline e vai ser somente um campo ID. Eu vou colocar número 1, ok? Pronto. Aqui eu vou ter a minha tabela de IDs. Feito isso, posso ir aqui na aplicação e criar uma tabela, né? Poderia ser uma tabela normal. E a dimensão que a gente vai usar é o ID, só que aí eu vou fazer isso numa tabela Infinity, que é praticamente a mesma coisa. Eu vou aqui em Custom Objects, tenho aqui Infinity Bundle e vou trazer o Forms General. Como você pode ver, é muito parecido com a tabela Click, então eu tenho aqui a parte para colocar as dimensões, as medidas. Eu vou colocar aqui agora a dimensão, só que no momento que eu fizer isso, o objeto vai me pedir uma base para eu salvar os dados, porque como é uma ferramenta de writeback, eu vou estar guardando dados aqui em uma tabela específica, ok? Então eu vou colocar aqui a dimensão e ele vai me mostrar que eu não tenho nenhuma instância aqui. Por isso eu vou aqui no painel, tá? Que você também recebe as instruções aí quando faz o trial. E eu vou criar uma instância nova que eu vou chamar aqui de demo video. Em resumo, essa instância é onde os dados que eu vou colocar como dados editáveis vão ser salvos. Então eu vou agora copiar essa instância, volto aqui e colo nessa parte da configuração do formulário. E é um processo bem seguro, tá? Isso aqui é totalmente seguro, como você pode ver, está somente ligado ao meu tenant. Aqui é o nosso tenant da Infinity, que é o nosso cloud. Agora sim a tabela vai funcionar normalmente. E esse campo de ID, por padrão, como é a única dimensão que eu tenho, ele está sendo colocado como campo-chave. Tá? Eu vou agora colocar alguns campos editáveis para a gente começar a criar o nosso sistema, entre aspas. Para fazer isso, aqui mesmo em Form Configuration, eu tenho a parte para colocar os campos editáveis. Só para dar um overview sobre tudo que tem aqui, a gente tem primeiro a parte de dimensão, de medidas, como qualquer outra tabela click, sorting, column order, e aqui é uma parte mais da Infinity, porque a gente pode adicionar várias colunas e também editáveis, e usando essa parte, nós podemos trocar quais colunas vão aparecer antes ou depois. A parte de data handling, ações customizadas, que são botões que nós podemos adicionar aqui em cima. Para usar, nós temos que colocar aqui no modo avançado, e aí podemos colocar várias ações customizáveis. Parte de aparência, com várias opções, e Form Configuration. Não vou passar agora de forma muito detalhada nesses pontos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas agora vamos criar os campos editáveis. Então, aqui nessa parte de Add Field, eu vou clicar aqui, e isso vai fazer com que um novo campo editável seja criado nessa tabela. Tá? Então eu vou colocar aqui como poderia ser um campo nome. Vou colocar nome, vai ser um campo texto, poderia ser número, checkbox, um switch, que é como se fosse um botão, só para mostrar aqui para vocês. Um campo de data, poderia ser também. Então eu vou usar esses campos para criar um formulário com diferentes coisas, tá? Colocando aqui primeiro o campo de texto. Se eu quero mudar a largura do campo, eu posso trocar aqui, posso até colocar uma expressão de clique. Vou colocar mais um campo agora que vai ser cidade.
idade. E aqui nesse caso a idade eu vou colocar como número. E vou adicionar mais um, que vai ser o grupo. E esse grupo vai ser um select box, que é basicamente um drop-down. E eu posso colocar aqui as opções como A, ponto e vírgula B, ponto e vírgula C. Assim, eu posso escolher aqui dessa lista. Tem vários outros tipos de campos que a gente pode usar, mas em resumo, aqui está pronto, está feito. O que acontece agora? Quando eu preencher esses campos, os dados vão ser enviados para aquela instância que vocês viram que está aqui. Então, eu consigo recarregar isso para dentro da aplicação e ir usando isso de forma contínua. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que isso pode funcionar. Vou colocar aqui como exemplo nome José, cidade São Paulo, idade 50 e grupo A. Quando eu clicar em salvar, vocês vão ver que esse dado vai ser enviado para aquela instância. Se eu quiser, somente para eu mostrar para vocês a visualização desse dado, eu vou clicar aqui para baixar esse dado, só para mostrar o XML. Aqui está o campo chave 1, tá? Que é o nome que é o meu ID. A cidade São Paulo, grupo A, idade. E por padrão a gente sempre captura o nome do usuário e a data, ok? Então voltando aqui para a aplicação, eu posso agora recarregar esses dados para dentro do Qlik e começar a adicionar novas linhas. Tá? Tem várias formas de fazer isso, como tudo no Qlik, né? Só que eu vou fazer de uma forma pelo script, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na instância, clicando nesse botãozinho. E eu vou criar uma conexão no Qlik com essa instância fazendo uma conexão REST. Então eu vou copiar esse link, vou aqui no meu editor. E aqui eu vou criar uma nova conexão. Procuro por REST. Colo a URL. Desço até encontrar aqui o Query Headers. E aqui a gente tem que colocar o header que é autorização. Então o nome é Authorization. O valor é bearer. E uma chave de API que nós podemos gerar por aqui. Então eu clico aqui, copio essa chave, volto e colo ela aqui. Pronto, feito isso, eu já consigo recarregar os dados aqui no Qlik, trazendo daquela instância. Vou dar um nome para essa conexão de demo vídeo. E agora eu nem preciso mais desse ID falso por aqui, tá? Eu já posso carregar ele daqui mesmo. Aqui está a minha conexão, demo vídeo. E veja que nós temos os mesmos campos que nós vimos no XML. Aqui o campo-chave, que seria o ID, a data em que isso foi enviado, o usuário e os campos editáveis que nós colocamos. Então eu vou trocar aqui o nome para ID, que é o que eu tinha ali no modelo. E renomear aqui essa tabela para qualquer coisa. Vou colocar aqui tabela. Pronto, feito isso, eu posso recarregar os dados. Volto aqui no dashboard. Os dados ainda estão aqui. Mas se eu quero colocar isso em uma tabela de Qlik ou de uma outra forma, os dados agora estão no modelo de dados, certo? Então eu posso carregar aqui como coluna ID, posso carregar nome, cidade, grupo, o que eu quiser. Isso tudo agora começa a virar parte do próprio aplicativo. Agora eu vou fazer uma outra coisa, que é adicionar o botão de reload aqui nesse Forms, tá? Então, indo em aparência, eu tenho aqui a opção de Button Visibility, venho em Recalculate, e aí vai aparecer esse botão. Por padrão, esse botão ele vai fazer um trigger do reload dessa própria aplicação. Então, eu tenho as opções aqui para trocar, Current App, Trigger Task ou Run QAA.
Quando a gente está em produção, a gente coloca Run QA, porque aí qualquer tipo de usuário pode fazer o reload da aplicação, tá? Por agora eu vou deixar desse jeito e vou voltar no script, porque o que eu vou fazer? Eu quero agora criar um novo ID sempre que eu tiver dados aqui. Então, o que acontece? Eu posso pregar aqui o max ID, né? Posso trazer o valor máximo dessa tabela e adicionar mais um. Então, vindo aqui no meu script. Então, o que eu vou fazer aqui no script? Vou colocar load max ID da tabela de cima, certo? As ID, carregando dessa tabela que está logo aqui acima. Só que aí eu preciso adicionar um, certo? E aí eu faço o quê? Um concatenate aqui para ficar tudo na mesma tabela. Pronto. Feito isso, posso voltar aqui para a aplicação. Quando eu clicar em Recalculate, ele vai fazer o reload do app. E aí eu vou ter mais um ID, certo? Agora eu posso entrar mais dados aqui, vou colocar Manuel, Rio de Janeiro, 45 e aqui grupo B. Clico em recalcular e vou ter mais um registro aqui. Isso, os valores aqui estão sendo exibidos conforme eu estou recarregando a aplicação. Com isso, a gente já consegue dar vida a essa aplicação e começar a colocar vários registros. E é claro que isso aqui é só um exemplo, mas com isso você já vê que é possível criar um sistema dentro do próprio Click e colocando as informações diretamente pelo dashboard. Eu vou mostrar mais um exemplo que é possível de fazer usando a mesma extensão, só que na verdade é uma variação do Forms, tá? Então eu vou copiar e colar o mesmo objeto aqui embaixo, só que eu vou converter ele agora no Forms Single Record. O que acontece? Fazendo isso, ele já vai pegar por padrão todos os campos editáveis e tudo que já estava no objeto, só que ele só aceita quando quando eu tenho uma combinação única da chave, que nesse caso é o campo ID. Então, quando eu seleciono agora o campo 2 aqui, por exemplo, eu tenho os valores aqui editáveis numa forma horizontal. E aí eu consigo criar quase que um sisteminha aqui de entrada que fica bem bacana para usar. E tem várias customizações que são possíveis de serem feitas, como colocar cores, colocar um visual diferente aqui com a aparência de apresentação mais moderna. Tem várias outras coisas para deixar isso mais visual, mas aqui é um exemplo. Então, só para deixar aqui a sua criatividade fluir, e aí você pode, aí no seu próprio clique, ir criando o seu próprio sistema também. Se você quiser ver um outro caso muito parecido com esse, no próprio demo, na nossa área de demos aqui, nós temos demo.myinfinity.com, temos várias aplicações que você pode explorar, são de clique mesmo, tá? E uma que é bem nessa linha é essa aqui da NHS do Reino Unido, da área de saúde. Eles criaram uma aplicação que é basicamente um sistema de captura de incidentes dentro do hospital. Então, eu tenho aqui a primeira página da aplicação, clico nesse botão para criar um caso, seleciono um funcionário, vamos supor que aconteceu alguma coisa com a Diana, seleciono aqui na variável um tipo de caso, vou deixar como está, e clico aqui para criar um novo caso. Tá? Esse vai ser o caso 118, coloco algumas informações, como a data em que isso aconteceu, e tem outros campos que podem receber validação. Por agora, eu vou só clicar aqui em salvar e recarregar, e vou para a próxima página. Com isso, todos os outros funcionários, as pessoas que têm acesso a essa aplicação, podem vir aqui, buscar o caso 118 e começar a colocar as informações sobre esse caso aqui. Então, eu tenho aqui o status, posso fazer o upload de arquivos, colocar observações, datas e vários outros tipos de campos. Tudo isso centralizado dentro do Click, certo? Aqui com drop-down. O usuário vem aqui, ao invés de um sistema externo ou qualquer coisa nesse sentido, ele, pela própria aplicação, vem aqui e já faz o reload. Tudo isso fica centralizado aqui nesse app, ok? Esse é um exemplo. Então, é um exemplo que realmente funciona, foi implementado lá. E a criatividade é o limite, o céu é o limite. Se você tiver alguma ideia ou alguma dúvida, fique à vontade para falar comigo. Meu LinkedIn está aqui na descrição do vídeo também. Se inscreve no canal, dá like no vídeo, por favor. Isso me ajuda também a divulgar aí a extensão e também o meu trabalho.
E é isso por agora, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Até mais!